E ó, meu Deus, você acha que eu tenho alguma coisa contra quem quer que seja? Não, é porque eu sou chafurdado desde os anos 70 de informações horrorosamente privilegiadas sobre esse banditismo todo. Então, voltando aqui, 90% dos casos genuínos que não houve esse tipo de malandragem em volta, que são de fato cada vez mais a maioria, e com a internet o espectro do alcance desse tipo de ganho de informação ficou infinitamente facilitado, porque todo mundo conta a vida toda na internet. Alguém pesquisa ou vê você, te entrevista, entra no teu ambiente digital, enquanto você está cantando, já se informaram tudo sobre você, já passaram para o mesmo esquema, o indivíduo que está lá no palco fazendo o show já está recebendo a informação, e aí você pensa que é Espírito Santo, desculpe a expressão, muito repetida no Norte e no Nordeste, é o escambau, é tudo fajutice. Então, deixa eu responder agora objetivamente, 90% daquilo que tem genuinidade é paranormalidade. O que é paranormalidade nesse caso? É um indivíduo que tem o recurso mental, assim como Einstein tinha quase uma paranormalidade, ou tinha uma paranormalidade para a intuição, porque mais do que ser um grande matemático, ou um grande físico, ou isso, ou aquilo, ele era um grandiosíssimo intuitivo que pensava na vida com categorias físicas. Ele era um grande intuitivo que pensava na vida com categorias físicas. E antes dos cálculos fecharem, ele já sabia o resultado por intuição que o matava de angústia até ele encontrar o fechamento matemático daquilo que nele já era uma certeza. Como é o caso da tabela periódica de química. A primeira tabela periódica foi recebida em sonho. Não tinha nada, mas alguém sonhou com a tabela e anotou a tabela inteira. Inteira. E aí, meu Deus, o que é isso? É uma genialidade, a gente pensaria, mas é de fato uma paranormalidade. Você vê, por exemplo, um cara que joga futebol, jogou futebol como Pelé. É um sujeito totalmente fora da curva da normalidade. É gênio. É praticamente um jogar paranormal, porque o normal é jogar bem. Agora, do jeito que ele jogava, e ainda tinha alguns truquezinhos de ficar milésimos de segundo paradinho no ar, todo mundo começava a descer e ele cabeçava de baixo para cima. E tinha uma visão de jogo que foi estudada até pela NASA. O cara enxergava quase que para trás. Um fenômeno extraordinário, que atinge várias áreas da vida, como pintura. Você vê alguns pintores que começam aquilo ali, borram um quadro inteiro, daqui a pouco, em pouco tempo, como eu já vi alguns, em pouco tempo, sai uma espetaculosidade, quase que em alto relevo, numa coisa chapada numa tela. Até os teus sentidos se enganam com a perspectiva, a projeção do que está ali. E em 2D parece 3D para você. Tudo isso é quase paranormal, porque o normal é não conseguir fazer aquilo. O que está para além do normal humano é a paranormalidade, que alcança, de algum modo, a maioria das pessoas, só que não do mesmo jeito. Tem uns que têm uma paranormalidade olfativa, a pessoa cheira quase que caninamente, o que ninguém consegue detectar de odor. Outros é audição, é um ouvido absoluto para música. Outra é uma capacidade de tocar e de ver as notas musicais chegando na cara dele, e ele toca ali, para lá e para cá. Nunca estudou nada porque nunca precisou, veio na cara. Eu, quando comecei a pregar, nunca tive que fazer força nenhuma, porque eu via. Quem quer que queira me observar, vê que quando eu estou pregando, na maioria das vezes, eu estou correndo atrás do pensamento que é mais rápido do que eu mesmo. Eu vou correndo atrás daquilo que vai adiante de mim. E as minhas palavras são parcas e são poucas para poder descrever tudo aquilo que está quase que pintado diante de mim. Eu vejo e vou escolhendo o que é que eu quero falar, o que eu não quero eu vou deixando. É uma misericórdia divina, não é normal.
Do ponto de vista da pré-cognição, que é essa capacidade de saber anteriormente, é a mesma coisa. Leitura telepática não é sobrenaturalidade, é paranormalidade. A intuição correta da dor do sentimento, ou da detecção de um órgão de choque que está doente, ou a percepção de alguma coisa que a pessoa às vezes fica tão impressionada que pode descrever praticamente em detalhes tudo que aconteceu com você. Por quê? Porque você que é o objeto da consulta, é o indivíduo que chegou ali com a dor, sem abrir a boca, contou tudo para o outro. Boa parte do que acontece nas reuniões de grupo onde tem suposta manifestação sobrenatural de cognição especial, ou de profecia, ou de leitura, ou de seja lá o que seja, tem muito mais paranormalidade do que sobrenaturalidade nesses processos todos. E vocês ficam impressionados. Mas não, a maior parte das coisas é de mente para mente. Sem falar naquelas pessoas que têm a capacidade de ler aquilo que os indianos chamam de registros acásticos, o que Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Ou pessoas que leem não apenas o fenômeno coletivo, ou global, ou universal, de convergências de fatores que levarão a uma conclusão inescapável que vai afetar a história toda, ou de um país, ou de uma região, ou da humanidade, como também tem aqueles que entram no teu sonho, que olham para você e, sem fazer nenhum esforço, sabem o que você sonhou. Como já aconteceu comigo algumas vezes, de eu descrever para uma pessoa, por quem eu estava orando, o que ela tinha sonhado, não porque eu entrei na mente dela, mas porque eu orei, olha os meus amores aqui, eu orei pedindo ao Senhor que desse a ela aqueles 3 tipos de sonho. E no dia seguinte eu fui visitá-la e ela chorando, o senhor não sabe o que me aconteceu essa madrugada, eu tive 3 sonhos. Eu digo, eu sei. O senhor sabe, sei. Quer me contar ou quer que eu te conte? Mas o senhor sabe mesmo, sei, você sonhou com isso, com aquilo, e a pessoa desabar ali na minha frente. Então, agora, a diferença é que eu não transformo isso em sobrenaturalidades para todo lado. Tem coisas, quando você lida com gente, você vai ficando tão sensível, que a pessoa não precisa abrir a boca, você lê, escaneia a pessoa, e não é nada especial, é só muito convívio com a vida humana, com a natureza humana, com a reação humana, com tudo, com desejo de observação. E tem que ter sensibilidade também. Todo mundo vai ficando meio óbvio para você, você fica até com vergonha de saber tanto quanto você sabe, intui e sente. E para ser normal, você até vai abrindo mão disso tudo para que você se surpreenda com a vida. A grande maioria, portanto, são pessoas dotadas de paranormalidade. Mas no meio pentecostal, especialmente, o cara fecha o olho, se tremelica todo e diz, assim diz o Senhor, de uma coisa que, se ele fosse ateu, ele teria também. Se ele fosse agnóstico, ele teria também. Tem agnósticos e tem ateus que fazem leitura à distância, reconhecimento transoceânico de onde pessoas estão escondidas, tanto para a CIA, quanto para o serviço secreto russo, tanto quanto para o Mossad e para outros serviços secretos. E não é gente piedosa e nem de fé, às vezes são agnósticos ou ateus. Porque é apenas uma dotação mental que a gente pode chamar de paranormalidade. Então, eu não creio em profecia? Creio. Elas só não são com essa superabundância. A verdadeira profecia divina é rara. Ela não vem toda hora. Ela não faz isso. Você não vê Jesus praticando profecias o tempo todo. Pai, meu filho, porque eis que eu te digo, haverá... Você não vê Jesus fazer isso nunca. E quando ele diz uma profecia, é uma profecia universal sobre o que vai acontecer no mundo. Fora isso, você não vê gastar isso no colóquio particular com ninguém, nem coisa alguma. Ele só diz, vai pela fé.
A tua fé te salvou. Manda você se manter naquela fé, naquela esperança e seguir. Tomar o seu leito e andar. Mas ele mesmo não alimenta ninguém com imaginações de natureza profética sobre a própria vida do indivíduo, como se ele fosse o único e absoluto adivinho da existência. Por isso a Escritura no Antigo Testamento recomenda que a gente não pratique a adivinhação, porque em quase toda adivinhação, a maior parte do que acontece é paranormalidade ou charlatanismo. Infelizmente. Agora, profecia divina existe. Só que ela é uma pepita, é um diamante que você não acha toda hora tropeçando, como nessas reuniões pentecostais, o cara fecha o olho, já sai com uma profecia, é tudo igual, é a mesma coisa. Só uma pessoa muito bloqueada não vê que aquilo ali é industrial, é falado em série. Espero que você tenha entendido o que me perguntou e tenha visto que eu creio, eu só não creio na bagaça toda, que é mais de 90% de tudo que é apresentado a vocês não é profecia divina. E das coisas genuínas, 90% do que a gente olha e diz tem genuinidade disso, é paranormalidade. E o que faltou? Foi eu explicar a você como discernir uma coisa da outra. Quando é profecia divina, ela tem que ser coerente com o que Jesus ensinou. Deus, se falar alguma coisa para você que seja diametralmente oposta ao Espírito de Cristo no Evangelho, conforme você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João, como Jesus tratou, tocou, falou, agiu com as pessoas, eu já fico com todos os pés que eu tenho, só tenho 2, mas eu tenho muitos pés mentais atrás, olhando. E nem venha brincar comigo, porque eu vou te encarar. Mas vou mesmo. A menos que você tenha certeza do que você tem para dizer. Porque você não está falando com um menino. Quando eu era jovem, eu já era idoso de decisão assertiva em relação aos mentirosos e aos enganadores. Imagina eu cansado como eu estou, se eu tenho tempo para isso. Eu creio tanto que não brinco com essas coisas. E sei distinguir. Porque é como Jesus, se disse alguma coisa íntima sobre você, e a seguir deu-se um conselho a você que é diametralmente oposto ao que Jesus diria, ensinaria, falaria e indicaria, isso foi só uma paranormalidade. O conselho quis passar-se por profecia divina, mas era só a invenção do paranormal ignorante que deu o conselho das concepções burras dele. Não é porque alguém tem uma paranormalidade que tem sabedoria. Uma coisa não necessariamente tem qualquer coisa a ver com a outra. Então, quando a paranormalidade é uma profecia divina, ela entrega a intimidade mais profunda do coração e se faz acompanhar da sabedoria inequívoca do Espírito de Cristo, do que Jesus falou, de como ele ensinou, de como ele tratou. Tem que se alinhar com Jesus totalmente. Do contrário, não tenha medo de rejeitar, sair e repudiar. Quando vem e te dizem que é profecia divina. Se alguém só chegar e disser, olha, eu tive uma intuição com você, trate como intuição. Receba como intuição, respeite como intuição. E siga o seu caminho com toda boa razão, sem ficar impressionado. Você entendeu o que eu estou dizendo?